Poderá ainda hoje alguém em sã consciência negar que enquanto não for realizada a reforma agrária, o Brasil continuará nos dias sem perspectivas da miséria e do subdesenvolvimento? Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Brasil, o regimento Sampaio, Futuro interrompido. A luta dos trabalhadores rurais por terra e melhores condições de trabalho foi brutalmente interrompida pelo golpe militar de 1964. Do dia em que o exército tomou o país à força até a promulgação da Constituição de 1988, 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram no meio rural brasileiro. O dado é de uma pesquisa inédita divulgada recentemente pelo ex-preso político e pesquisador da UNB Gilney Viana. Toda essa estrutura repressiva tentava conter uma ideia que se alastrava no protagonismo de sindicatos, movimentos populares e setores da Igreja Católica, a reforma agrária. Após o fim da ditadura do Estado Novo, a defesa da reforma agrária começa a surgir com mais força e por influência do Partido Comunista Brasileiro. Mas é no período entre 1959 a 1964 que se concentram os confrontos mais significativos na luta pela terra. Como resposta à miséria no Nordeste, as ligas camponesas lideradas por Francisco Julião passam a fazer ocupações em Pernambuco e na Paraíba, defendendo um modelo de reforma agrária mais radical. Sob influência da Revolução Cubana, em 1959, o lema da entidade era posse da terra na lei ou na mar. Cuba era um país com uma predominância rural, né? E de repente, em 3 anos, fizeram uma revolução. Então, aqui também poderia eclodir algo desse tipo. Aí começaria com as pessoas mais pobres, né? Com o pessoal do campo, para ir se organizando e reivindicando. Não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados, porque compreendi isto desde muito cedo, porque sabia que era uma dessas vozes. Porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que têm o dinheiro. Simultaneamente, no Rio Grande do Sul, com a eleição de Leonel Brizola, era estreitado os laços do Estado com as demandas camponesas. O governo do PTBista cria o Instituto Gaúcho da Reforma Agrária e passa a dar suporte aos acampamentos liderados pelo Movimento de Agricultores Sem Terra, o MASTE. No Rio Grande do Sul, os sem terra se uniram reivindicando glebas e o governo democraticamente foi ao encontro do problema. A eleição de João Goulart, grande aliado de Brizola, colocou ainda mais a reforma agrária no centro do embate político que antecedeu o golpe militar. Jango divergia das ligas camponesas em relação à implantação de uma reforma agrária mais radical. A distribuição de terras para o presidente deveria ser colocada com a mudança da Constituição de 1946. Não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria, a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República. O presidente, em 1963, sancionou o Estatuto do Trabalhador Rural. O documento deu acesso à sindicalização, à aposentadoria e férias para os trabalhadores rurais. Direitos antes limitados somente a quem vivia no meio urbano. No mesmo ano surgia a CONTAG, a primeira entidade sindical do campo de caráter nacional e que ainda hoje aglutina as principais federações de trabalhadores rurais.
a gente já percebe uma perspectiva de ações mais processuais para a realização da reforma agrária, né? A modificação da Constituição, a realização dos títulos definitivos para poceiros, a regulamentação de contratos de arrendamento e parceria. O descontentamento dos setores conservadores e militares chegou ao limite com o comício do presidente na Central do Brasil. No mesmo palanque de Madeira em que Getúlio Vargas discursava ao povo carioca, Jango anunciou para um público de 200 mil pessoas os decretos das reformas de base, entre elas a reforma agrária. Entre as medidas estava a desapropriação de diversas terras à beira de estradas e ferrovias federais, num prazo de 2 meses. Quando a gente fala em rodovias nos anos 60, o que é que pesa aí? A Belém-Brasília, né? Que é uma rodovia que corta o interior do país, que vai juntar o país com a capital, né? E em torno da Belém-Brasília, obviamente, as terras eram extremamente valorizadas, né? Por conta da estrada. Então, quando ele fala em utilizar as terras à beira das rodovias para a realização de reforma agrária, isso, obviamente, cria uma enorme polêmica, oposição, etc., que vai resultar na queda de João Goulart. 18 dias depois do comício das reformas, Jango seguiu para o exílio após a deflagração do golpe, que iniciou um longo período de perseguições aos movimentos do campo e entidades sindicais, como a CONTAG. A retomada das lutas sociais pela reforma agrária só viria no final dos anos 1970, com destaque para as greves de canavieiros e as ocupações de terra no sul do país. Em novembro de 1964, uma das primeiras medidas do ditador Castelo Branco foi criar o Estatuto da Terra, que instituiu a função social da propriedade. Você tem uma legislação relativamente avançada para o campo, mas, ao mesmo tempo, a ditadura militar aniquila as organizações populares do campo com esse monte de assassinatos, desaparecidos. Apesar de modernizar a questão fundiária e inspirar a Constituição de 1988, a face prática do Estatuto da Terra foi o desenvolvimento agrícola e a expansão do latifúndio, com incentivos fiscais e outras formas de proteção governamental. Entre 1960 e 1980, 120 milhões de hectares foram incorporados à produção agropecuária no Brasil, com destaque à ocupação do cerrado pela soja, e milhões de trabalhadores do meio rural passaram a se aglomerar nas cidades. Ditadura não é alguma coisa que ficou para trás, entende? Eu acho que a conformação da nossa sociedade, não só no campo, mas urbana também, né? Os seus fundamentos, o seu desenho central tem raiz na ditadura. Essa urbanização desenfreada, que não é gente que cai do céu, né? Esse inchamento das cidades é gente do campo que foi expulsa.